Bom dia! Mais uma vez aqui pela manhã eu estou em um momento de reflexão. Irmão Marcílio, do Mercadinho Cardoso. Quero deixar para vocês o versículo 55 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Esse texto aqui, irmão, é bastante conhecido, quem costuma ler a Bíblia. Vai falar de um diácono chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que a Bíblia ela faz questão de mencionar isso. E lendo o texto de Atos e ouvindo através de testemunhas que já testificaram que a palavra ela tem se cumprido na vida de algumas pessoas que creem nela, porque nós temos que crer, irmão. Mas tudo bem, vamos lá. Esse capítulo 7 nós vamos ver uma das pregações mais completas de toda a Bíblia, referindo-se do Antigo Testamento ao Novo. Nós vamos ver Estevão, ele falando de uma forma eloquente a respeito dos feitos que Deus usara Moisés desde o começo até Cristo. Nós vemos aqui alguém conhecedor das Escrituras e conhecedor do próprio Jesus. Então nós vamos entender que ele estava pregando a respeito do reino de Deus, do Cristo que veio e foi morto por esse mesmo público que estavam para apedrejá-lo. Mas a ênfase que eu quero dar nesse texto, ela retrata de um sentimento que Estevão tinha nesse momento. No capítulo 7 e o verso 55, eu vou frisar aqui o começo do versículo, a parte A. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Entendam, irmãos, que o que fez a diferença na vida desse homem não foi nada que ele tinha ou algo que ele possuía aqui na terra que o encorajara, que motivava ele a estar dessa forma. Ele fixou os olhos nos céus. Mas para que isso venha acontecer, irmão, nós temos que entender o texto. No versículo 57, ele vai dizer, mas ele cheio do Espírito Santo. Ou seja, ele teria que estar cheio do Espírito Santo para suportar aquilo e fazer o que ele fez, irmãos. Nós vamos ver a primeira citação de Saulo aqui no livro de Atos, nesse versículo seguinte, que a gente vai dizer que ele era um perseguidor, que Saulo era um perseguidor, que Saulo era aquilo, que Saulo... Mas preste atenção no que o texto ele vai dizer, e consentindo Saulo consentia com aquilo que estava para acontecer com Estevão, e o pessoal tirava as vestes para poder jogar a pedra em Estevão, que estava, e colocava aos pés de Saulo. Mas olha o que ele fez, irmãos, que coisa maravilhosa. Primeiro de tudo, vamos lembrar, ele cheio do Espírito Santo, no versículo 55, fitou os olhos no céu, ou seja, ele não estava preocupado com as pedradas que estavam por vir ou que estava sendo executada, jogada nele. Entenda isso. Porque quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, não para de fazer, não olha para as pedradas, ele olha para o alto, olha para aquele que o chamou. Nós vamos ver Estevão dando essa lição, que coisa linda, mas vamos prosseguir. Expulsando da cidade, apedrejaram. As testemunhas puseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que a gente mais possivelmente vai conhecer, que o próprio livro de Atos vai chamá-lo de apóstolo Paulo, ou Paulo. E apedrejaram a Estevão, em oração dizia, preste atenção, irmão, nessa oração dele, alguém que estava sendo apedrejado injustamente, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, e levando com amor a mensagem para a salvação daqueles que o apedrejavam. Entenda isso. Porque às vezes, irmãos, não, se mexer comigo,
O meu braço aqui, ó. Não, tem isso não. Não quero saber, eu sou crente, não sou besta. Você diz isso porque você ainda está olhando aqui, ó. Olha para cima. Seja cheio do Espírito Santo e olhe para os céus, para o Deus a qual te chamou, para ser uma nova criatura, para ter uma vida de renovo. A Bíblia vai dizer que eis que tudo se fez novo, novidade. E nós vamos ver ele orando. E diz assim, em oração dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. Tendo dito isso, dormiu. E a gente vai ver aqui, irmãos, as últimas palavras do diácono Estevão foi de que intercedendo por aqueles que estavam o matando. E a gente vai ver, irmãos, que ele não vai condenar essas pessoas. Ele vai dizer, Senhor, não impute eles pecado. E Estevão movido pelo Espírito Santo, ele abençoou aquele que o matara, irmão, que estava prestes a morrer por aquelas pessoas. Ele disse, Senhor, não imputes eles o pecado. Ele assim abençoou um dos maiores homens que esteve aqui na terra, chamado Saulo, chamado Paulo, chamado apóstolo Paulo, que através dele o evangelho ia se propagar de uma forma tão poderosa que até hoje nós temos escritos inspirado pelo Espírito Santo e usando Paulo para escrever e ser testemunha nossa para que hoje eu estivesse aqui. Esse evangelho transformador. Entenda que quem é cheio do Espírito Santo, quem está olhando para o alto, quem está olhando, fitando os olhos nos céus, olhando para Deus, vendo Cristo, ele não vai perder tempo em amaldiçoar. Por quê, irmãos? Porque futuramente essas pessoas que estão apedrejando vai ser alguém cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e contribuindo para o reino. Que nós possamos entender isso. Amém? Tenha um bom dia, Deus abençoe, em nome de Jesus.